Antes de começar esse vídeo, você precisa saber de uma informação. Mais de 50% das empresas entram em falência antes de 2 anos de existência. Nos últimos 5 anos, o número de empresas que faliram ou entraram em recuperação judicial é exorbitante. E aqui um dado interessante, ela não quebra por falta de cliente, ela quebra por falta de estrutura e gestão. E a pergunta que não quer calar, se sua empresa perder 20% do faturamento amanhã, ela se sustenta? Aqui tem uma grande ilusão. Os empresários brasileiros acham que vender mais resolve todo o problema. E isso não tem nada a ver com vendas, porque se a sua estrutura, sua operação não estiver bem alicerçada, vender vai aumentar o seu problema. No momento em que ela acelera as vendas sem uma estrutura organizada, padronizada, com gestão de pessoas, o fluxo de caixa não aguenta, porque cresce a receita e na mesma proporção, ou até muitas vezes mais, cresce também toda a sua estrutura de custos e despesas. E quando a gente vai analisar empresas que falem ou empresas que entram em RJ, nós temos alguns grandes vilões que estão por trás desse ocorrido, desse fato. Se você não monitora, se você não acompanha, se você não tem KPIs, se você não olha para o seu número, que já aconteceu, e a projeção dos seus números, você está num voo cego. O segundo ponto, que mais complica a situação das empresas, é ter os dados, mas não levar em consideração esses números na tomada de decisão. Um terceiro ponto bem agravante é a mistura da conta pessoa jurídica com a conta pessoa física. Achar que o dinheiro da empresa é dinheiro próprio. Isso é um mero engano. Impostos mal planejados ou negligenciado por anos. Basta pagar imposto que está tudo resolvido. Não está. Se você paga muito imposto, você fica sem margem. Se você paga pouco imposto sonegando, você perde a segurança e também coloca em risco o patrimônio da empresa. E a ausência de visão. O que está acontecendo no mundo? Qual é o contexto que eu estou inserido? Quais os produtos que estão em alta? Será que meu produto ou meu serviço é realmente viável para os clientes e consumidores? A falta de visão também é extremamente prejudicial para a gestão dos negócios. É como se você estivesse navegando e só houvesse neblina na sua frente. Então, sim, falta de visão é um grande problema. A solução ou a prevenção contra uma falência, ela é menos complexa do que você pensa. Nós temos 4 pilares que você, conduzindo esses 4 pilares, você pode colocar a sua empresa em outro patamar. E se ela estiver passando por dificuldades, você pode tirar ela dessa dificuldade. A primeira delas é a separação dos bens do sócio e os bens da empresa. Isso passa desde a decisão do tipo de contrato social que você vai fazer, por exemplo. O contrato social, ele delimita o que é a pessoa jurídica e o que é a pessoa física e o que corresponde à pessoa jurídica sendo pago por ela, sem afetar o patrimônio da pessoa física do sócio. Quando você coloca uma sigla no final, empresa limitada ou unipessoal, você já entende que esse patrimônio é separado. E só tem uma coisa que pode romper essa barreira, que é aval de algum contrato financeiro ou você se tornar fiador. Fora isso, se você delimitou no contrato social, não há confusão jurídica da personalidade do sócio e da empresa. A partir dessa separação, agora cabe a você seguir rigorosamente essa separação. A despesa da pessoa jurídica lançada nas contas da pessoa jurídica e o seu salário, prolabore e distribuição de dividendos compondo a remuneração do sócio. Uma vez estabelecido quais são esses valores, todas as despesas do sócio precisam ser pago na pessoa física, para que não haja uma confusão patrimonial. Combinados? E uma empresa saudável, ela naturalmente vai rentabilizar para o sócio uma remuneração maior. Então, o seu foco precisa ser no crescimento de vendas, controle e gestão das suas operações, para que esse resultado vire lucro no final. E esse lucro seja dividido, distribuído para o sócio que fez essa operação se ampliar. Um segundo ponto de recomendação para evitar que a sua empresa entre em tempos difíceis é justamente a gestão de fluxo de caixa. E ele diferencia os que sobrevivem nessa selva. O fluxo de caixa, ele tem uma visão passada do que aconteceu e tem a projeção futura. Esse futuro, quanto mais previsível for, mais você vai ter chance de êxito na gestão dos seus negócios. Você para agora, olha para 90 dias. Essa estrutura é previsível? Ou ela está uma salada mista, ninguém sabe o que vai receber, não sabe o que vai pagar e vamos viver no dia de cada vez? Não há
empresa que sobreviva à imprevisibilidade. E é justamente pela falta de previsibilidade que muitos negócios quebram e as pessoas não sabem nem por quê, nem entendem o que aconteceu, porque falta gestão de fluxo de caixa. Pilar 3, estrutura de impostos no Brasil. A legislação trabalhista e a legislação tributária a todo momento está sendo atualizada. No Brasil, mais de 200 leis por dia são atualizadas. E se você, empresário, não está condizente ou adaptado a essas atualizações, pode ser que um dos pilares, que é a área de tributos, ela esteja ruindo com a sua empresa. Não significa que pagar impostos é o suficiente, tem que pagar o imposto adequado, equilibrado e ajustado ao seu tipo de negócio. E como que você faz isso? Primeiro, revisando seus tributos, analisando as suas operações, acompanhando a legislação tributária, e isso, obviamente, que não precisa ser feito exclusivamente por você, mas sim por uma equipe preparada que faça esse processo para você. Não adianta ser o escritório mais barato. Não adianta ser a equipe mais despreparada só para dizer que tem alguém olhando para isso. Precisa levar a sério. Esse é um dos maiores riscos aqui no Brasil. Tributos aqui no Brasil não é para amadores e não entregue a sua empresa nas mãos de quem não acompanha e não se preocupe em revisitar a sua empresa. Quarto pilar, a inteligência dos dados. Os números falam, que a gente brinca aqui dentro do escritório, dentro da GSE. E o que eles dizem a seu respeito? Você sabe interpretar, traduzir, trazer os pontos críticos para a discussão de uma decisão? E aqui eu vou ser bem enfática, não basta ter números, senão utilizá-los. É muito importante que no dia a dia das decisões você olhe para KPIs e os indicadores que precisam de maior atenção. Não faça por comodidade, não faça por hábito e não faça na emoção. Não é nada complexo, é gestão, processo e decisão baseada em números. Fazendo isso, você vai ter uma tranquilidade maior. A GSE nasceu para trazer números confiáveis, transparentes e apoiar a decisão do empreendedor brasileiro. Então, se você não tem isso, a gente tem um time aqui ansioso para te atender. Chame a gente, entre em contato conosco, porque a gente vai estar te atendendo com uma qualidade que de repente você desconheça que existe. Olha só que interessante, né? Pode entrar em contato conosco, porque a GSE é para você.